Moreno. Vamos para uma aula de Física no Fractal Revisa. Hoje nós iniciaremos o nosso estudo com o conceito de mecânica. O que é mecânica? Mecânica estuda o movimento. Mas antes de detalharmos sobre esse conceito, vamos estudar os conceitos iniciais para nos ajudar na interpretação dos exercícios. O primeiro conceito que vamos estudar é sobre grandeza física. Grandeza física é tudo que pode ser medido e ter uma unidade de medida. Ela se divide em grandeza física escalar e grandeza física vetorial. A grandeza física escalar, ela tem somente o valor numérico e a unidade de medida. Por exemplo, quando eu coloco aqui 2 horas, 2 é o valor numérico, horas seria a unidade de medida. Já a grandeza física vetorial, ela tem valor numérico, unidade de medida, direção e sentido. Mas o que seria direção e sentido? Direção é dizer, ele está na horizontal, ele está na vertical. Sentido, está indo para a direita, está indo para a esquerda, está indo para cima, para baixo. Vamos ao exemplo. Quando eu pego esse carro, ele está se movimentando numa estrada com a velocidade de 20 metros por segundo. Ele se movimenta na direção horizontal e posso afirmar que ele está indo da esquerda para a direita. Ou seja, eu tenho o valor numérico, a unidade de medida, a direção horizontal e o sentido ele está indo da esquerda para a direita. Então posso definir como grandeza física vetorial. Vamos agora para ponto material ou partícula. O ponto material é um corpo cujas suas dimensões, ou seja, o seu tamanho, pode ser desprezado em relação ao referencial. Então vamos observar. Quando eu falo que ponto material ou partícula, o seu tamanho pode ser desprezado em relação ao referencial, é porque se eu pegar, por exemplo, uma formiga e colocar dentro da sala de aula, o tamanho dela em relação à sala de aula é desprezível, ou seja, é muito pequeno. Então ele é chamado de ponto material ou partícula. Mas se ao mesmo tempo eu pegar um carro e colocar dentro de uma sala de aula, o tamanho dele não pode ser desprezível. Então, quando um corpo, as suas dimensões, ou seja, o seu tamanho, não pode ser desprezado em relação ao referencial, ele é chamado de corpo extenso. Mas, professora, um corpo ele pode ser, ao mesmo tempo, um ponto material e um corpo extenso? Sim. Vamos ao exemplo. Quando eu peguei o carro e coloquei dentro da sala de aula, eu falei que era um corpo extenso, porque o tamanho dele em relação à sala de aula não pode ser desprezado. Mas se eu pegar esse mesmo carro e colocar ele em uma rodovia, por exemplo, vou colocar ele na GO 040, em relação ao tamanho da rodovia, ele é muito pequeno. Então o tamanho dele pode ser desprezado em relação ao tamanho da rodovia. Então aí ele já é caracterizado como ponto material ou partícula. Bom, agora nós vamos estudar sobre o conceito de movimento. Mas o que é movimento? O movimento é a mudança de posição de um corpo no decorrer do tempo em relação a um certo referencial. Então, vamos ao quadro aqui observar o exemplo. Então, o carro, no tempo zero, ele está a uma certa distância da pessoa. No tempo 2 segundos, ele diminuiu essa distância, ele está aproximando da pessoa. No tempo 3 segundos, ele diminuiu ainda mais essa distância. Ou seja, quando o corpo altera sua posição no decorrer do tempo em relação ao referencial, ele está em movimento. Então, à medida que o carro se aproximou da pessoa, ele diminuiu essa distância, ele alterou a sua distância. Então, eu posso afirmar que o carro está em movimento em relação à pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso afirmar que a pessoa também está em movimento em relação ao carro, pois houve uma aproximação, ou seja, diminuiu a distância entre ambos.
Já no conceito de repouso, um corpo está em repouso quando ele não altera a sua posição no decorrer do tempo em relação a um referencial. Então, se eu pegar aqui como exemplo a pessoa e o poste, a pessoa e o poste, a distância entre ambos não está variando. Então, como a distância entre ambos não está mudando, eu posso afirmar que um está em repouso em relação ao outro. Agora vamos falar sobre o conceito de deslocamento escalar. Bom, estudamos movimento, que é a mudança de posição de um corpo. Mas o deslocamento escalar é que mede a mudança de posição de um corpo. A fórmula que vamos usar no deslocamento escalar é delta S é igual a S menos S0, onde o ΔS significa variação de espaço. No sistema internacional, a unidade dele vai ser sempre metros. O S significa espaço final. O S0, espaço inicial. Bom, vamos a um exemplo. Se eu observar um carro numa rodovia, se ele partir do quilômetro 10 até o quilômetro 120. Aonde ele sai é chamado de espaço inicial ou posição inicial. Então, aqui seria o S0. Aonde ele chega é chamado de espaço final ou posição final. Então, seria o valor do S. Se eu pegar a fórmula, eu tenho que variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Então, se eu pegar esses valores e substituir na fórmula, eu tenho que variação de espaço é igual a espaço final menos espaço inicial. O que seria essa variação de espaço? Essa variação de espaço, ela marca o quanto o móvel andou. Então, é o espaço que ele andou do quilômetro 10 ao quilômetro 120. A posição final é aonde ele chegou. Então, eu tenho 120. A posição inicial é onde ele saiu. Então, é o quilômetro 10. Portanto, eu tenho que variação de espaço, 120 menos 10, 110 quilômetros. Pois a unidade que temos no exemplo é quilômetros. Agora vamos falar sobre o conceito de tempo. O intervalo de tempo indica a sucessão dos eventos. Essa sucessão dos eventos, ela é dada pela expressão variação de tempo é igual a tempo final menos tempo inicial. Delta é variação, T, tempo. Então, lemos variação de tempo. No sistema internacional, essa unidade é dada em segundos. O T significa tempo final e o T0, tempo inicial. Se eu pegar um outro exemplo aqui, eu posso dizer que no quilômetro 10, o móvel saiu no instante 2 horas. Ele olhou no relógio e marcava 2 horas. Quando ele chegou no quilômetro 120, ele olhou novamente e marcava um intervalo de tempo de 4 horas, dando apenas um valor como exemplo. O lugar onde ele saiu marcava 10 quilômetros, o tempo de 2 horas. Então, esse tempo aqui seria o tempo inicial. O tempo que ele terminou a viagem, que ele chegou, seria o tempo final. Se eu colocar na fórmula, eu tenho que variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Substituindo esses valores, eu tenho tempo final 4, tempo inicial 2. Portanto, o intervalo de tempo aqui vai ser 4 menos 2, 2. Então, vai ter um intervalo de tempo de 2 horas. Bom, agora nós vamos falar sobre o conceito de distância efetivamente percorrida. Mas o que é distância efetivamente percorrida? A distância efetivamente percorrida indica quanto o móvel realmente andou. Quando eu pego variação de espaço, ele vai indicar o ponto
aonde ele sai e o ponto aonde ele chega. A distância efetivamente percorrida, ela vai preocupar com o todo, o espaço todo, qual é a trajetória toda que ele percorreu. A fórmula que expressa isso aí é D, distância efetivamente percorrida, é igual ao módulo da variação de espaço na ida, mais o módulo de variação de espaço na volta. Variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui um carro se movimentando numa rodovia, partindo do quilômetro 200 até o quilômetro 500. Vou considerar isso como sendo a ida. Por quê? Porque ao chegar ao quilômetro 500, ele vai retornar ao quilômetro 300. Isso é chamado a volta. Então, na distância efetivamente percorrida, eu tenho a ida e tenho a volta. No deslocamento escalar, eu preocupo o ponto onde ele saiu e o ponto aonde ele chegou. Vamos calcular esse exemplo. Se eu tirar os meus dados aqui, a informação que eu tenho na ida, eu tenho que o móvel partiu da posição 200, ou seja, posição inicial 200 quilômetros. Na ida, ele chegou até a posição 500. Então, a posição final, 500 quilômetros. Na volta, eu tenho que ele partiu, ou seja, iniciou a sua volta no quilômetro 500. Então, a posição inicial na volta vai ser no quilômetro 500 e vai chegar até o quilômetro 300, a sua posição final. Então, na volta, ele vai chegar até o quilômetro 300, certo? Bom, na ida, eu posso considerar que a variação de espaço dele foi variação de espaço é igual a espaço final menos o espaço inicial. Substituindo os valores, variação de espaço vai ser a posição final, onde ele chegou, 500. Posição inicial, 200. Então, eu tenho uma variação de espaço de 300 quilômetros. Na volta, eu posso colocar que a variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Então, a variação de espaço vai ser o espaço final, é onde ele terminou. Ele terminou na posição 300. Menos o espaço inicial, é onde ele iniciou a volta. Então, foi na posição 500. Então, variação de espaço é igual 300 menos 500 vai ser menos 200 quilômetros. Bom, então, concluindo o nosso raciocínio, eu tenho que o deslocamento dele na ida, então vamos escrever aqui, o deslocamento na ida foi de 300 quilômetros. O deslocamento na volta, vamos escrever volta, foi de 200 quilômetros, certo? Agora vamos calcular a distância efetivamente percorrida. Para calcular a distância efetivamente percorrida, usaremos a seguinte fórmula. Distância efetivamente percorrida é módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS na volta. Então, a distância percorrida vai ser ΔS da ida. Achamos que o ΔS na ida foi de 300 quilômetros. Então, eu vou colocar módulo de 300 quilômetros. Mais o ΔS na volta, nós achamos um valor de menos 200. Ou seja, ele andou 200 quilômetros na volta. Então, eu tenho que menos 200. Qual que é a função do módulo? A função do módulo é, se o número estiver negativo, transformá-lo em positivo. Mas se ele estiver positivo, ele vai continuar positivo.
Então, eu tenho aqui que a distância vai ser módulo de 300, mais módulo de 200, módulo de menos 200, vai ser 200. Então, a distância efetivamente percorrida vai ser 500 quilômetros. Vamos analisar agora o deslocamento escalar no percurso inteiro, ou seja, do momento que ele iniciou a viagem no quilômetro 200 até chegar na posição 300. O deslocamento escalar, ele se preocupa aonde o corpo saiu e aonde ele chegou. Para calcular o deslocamento escalar, significa que eu estou procurando ΔS. Vamos tirar as seguintes informações. Aonde o corpo iniciou o movimento? Na posição 200 km. Então, a minha posição inicial aqui é 200 km. Aonde ele terminou a sua viagem, o seu percurso? Ele andou do quilômetro 200 para o quilômetro 500 e retornou para o 300. Ou seja, ele terminou a sua viagem no 300 quilômetros. Então, vai ser a sua posição final, que é só o S, 300 quilômetros. Jogando na fórmula do deslocamento escalar, variação de espaço é igual a espaço final menos espaço inicial. Então, variação de espaço vai ser espaço final ou posição final, 300. Espaço inicial, ou também chamado de posição inicial, 200. Então, a variação de espaço vai ser 100 quilômetros. A variação de espaço preocupou o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou. Então, deu 100 quilômetros. A distância efetivamente percorrida analisou todo o movimento, analisou a ida e analisou a volta, indicou quanto móvel realmente andou. E nós vimos que ele andou realmente 500 quilômetros. Para finalizar, vamos agora analisar o movimento naquela trajetória. O móvel, o carro, ele partiu do quilômetro 200 e terminou a sua viagem no quilômetro 300. Ou seja, o seu deslocamento escalar, ou conhecido como variação de espaço, da posição 200 até a posição 300, foi de 100 quilômetros. A distância realmente que ele percorreu, ela foi de 200 a 500, retornando o quê? Para 300. Esse conceito é importante a gente distinguir, por quê? Quando você vai abastecer um carro, você vai analisar os 100 quilômetros, que é o deslocamento escalar, ou você vai analisar a distância realmente que o carro vai andar? Nós vamos analisar a distância que o carro realmente vai andar. Bom, mas dentro desse conceito, nós temos o quê? O carro percorreu uma certa trajetória. Então, o que é essa trajetória? Trajetória é a curva geométrica que liga as sucessivas posições ocupadas por um corpo. Vamos ao exemplo. Se eu observar esse avião aqui, vamos imaginar que ele está a uma velocidade de 1000 km por hora. Então, isso aqui, vamos imaginar como se fosse fotografias. No primeiro momento, ele vai soltar um objeto. Nós vamos ver a bolinha aqui. No segundo momento, ele vai continuar com a velocidade de 1000 km por hora e nós vamos ter essa segunda imagem, essa segunda fotografia. Num terceiro momento, ele continua com a mesma velocidade e no quarto momento, nós já vemos aqui a bolinha quase aproximando do chão. Bom, se eu for analisar a questão da trajetória, para a pessoa que está aqui na superfície, o que aconteceu? Ela viu o objeto descrever uma parábola. Para quem está dentro do avião, ele vai ver o quê? Esse objeto caindo aqui, sempre em linha reta, ou seja, uma trajetória retilínea. Bom, agora nós vamos estudar o conceito de velocidade.
Velocidade é a grandeza física relacionada à rapidez. Velocidade média é a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo dado. Razão seria a divisão entre o deslocamento escalar, que é o ΔS, e o intervalo de tempo descrito. Já a velocidade escalar média é a razão, ou seja, é a divisão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo descrito. Vamos agora aos exercícios. Exercício número 2 da lista. Na natureza, dizemos que um corpo está em movimento quando tem sua posição alterada em relação a um referencial no tempo. Portanto, o estado de repouso e movimento são relativos. Depende do referencial. Eventualmente, o mesmo corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro. Analisando a figura a respeito sobre o conceito de movimento, podemos dizer que, ao observarmos a figura, vemos que a menina interroga o pai. Olha, papai, os postes estão andando. Então, na afirmação, os postes estão andando, eu posso dizer que, letra A, os postes nunca estão em movimento. Sabemos que um corpo, para afirmar se está em movimento ou em repouso, vai depender de um referencial adotado. Então, quando ela fala que os postes nunca estão em movimento, essa alternativa é falsa, pois temos que ter um referencial. Letra B. Os postes sempre estão em movimento? Também não tem um referencial adotado, então não posso afirmar que os postes estão sempre em movimento. Letra C. Os postes estão em repouso em relação à menina? Não podemos afirmar que os postes estão em repouso em relação à menina, pois a distância entre a menina e o poste está variando no decorrer do tempo. Letra D. Que os postes estão em movimento em relação à menina? Sim. Um corpo está em movimento quando ocorre a mudança de posição em relação ao referencial. Então, os postes estão em movimento em relação à menina, pois a distância entre ambos está variando no decorrer do tempo. Alternativa correta, letra D. Número 11. Uma partícula descreve um movimento onde ela sai do quilômetro 400 no tempo de 2 horas e passa pelo quilômetro 900 e depois retorna para o quilômetro 200 no tempo de 22 horas. Segundo essa situação, determine, letra A, o deslocamento escalar do móvel, letra B, a distância percorrida pelo móvel, letra C, a velocidade escalar média do móvel e letra D, a velocidade média do móvel. Vamos ao 4. O exercício fala que uma partícula descreveu o movimento partindo do quilômetro 400 às 12 horas, passando pelo quilômetro 900 e depois retornando ao quilômetro 200, chegando às 22 horas. Então, podemos analisar que nós tivemos uma ida do quilômetro 400 ao quilômetro 900 e depois ele retornou, ou seja, eu tive uma volta do quilômetro 900 até o quilômetro 200. Tirando os dados, nós temos que na ida, a sua posição inicial, ele saiu do quilômetro 400. Sua posição final é onde ele chegou na ida, que é até o quilômetro 900. Na volta, ele partiu, ou seja, iniciou seu movimento, a posição inicial do quilômetro 900, chegando até a sua posição final, que foi o quilômetro 200. Na letra A, ele nos pede qual deslocamento escalar, ou também chamado de variação de espaço. Variação de espaço é representado pelo ΔS. No deslocamento escalar, nós vamos considerar aonde o móvel inicia o movimento e aonde termina o movimento. Ele iniciou o movimento na posição 400 km e encerrou seu movimento, terminou no 200 km. Então, a variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Então, temos que a posição final é 200, a posição inicial é 400. 200 menos 400, nós temos menos 200 km. Professora, o deslocamento escalar ou variação de espaço pode dar negativo? Sim. A única coisa que não vai dar negativo nesse caso vai ser a distância efetivamente percorrida, porque ela é dada em módulo.
Na letra B, ele pede justamente isso, a distância efetivamente percorrida. Para calcular a distância efetivamente percorrida, vamos analisar todo o percurso. Nós vamos analisar a ida e a volta. Então, a distância percorrida vai ser dada por módulo do ΔS de ida, mais o módulo ΔS de volta. Na ida, nós podemos ver aqui que ele partiu da posição 400 e chegou na posição 900. Então, se fizermos a variação de espaço, nós temos que o espaço final é 900, o espaço inicial, 400. Então, teremos uma variação de espaço de 500 quilômetros. Do 400 até o 900, ele andou 500 quilômetros. Na volta, nós temos que ele partiu do quilômetro 900 e foi até o quilômetro 200. Na volta, ele partiu do quilômetro 900 e foi até o quilômetro 200. Então, se eu fizer o seu deslocamento escalar, eu tenho que variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. A variação de espaço na volta vai ser posição final, é aonde ele chegou. Nós vimos 200. Posição inicial, ele começou o movimento da volta na posição 900. Então, a variação de espaço vai ficar 200 menos 900, vai ser menos 700 quilômetros. Substituindo os valores, o ΔS aqui de ida foi 500, o ΔS na volta foi de menos 700. Módulo de 500, 500. Módulo de menos 700, 700. 500 mais 700, nós temos então que a distância efetivamente percorrida foi de 1.200 quilômetros. Na letra C, ele pede a velocidade escalar média. Quando ele usa o termo escalar, nós vamos utilizar a distância efetivamente percorrida. Então, velocidade média é igual a distância efetivamente percorrida pelo intervalo de tempo. Ele começou o seu percurso às 12 horas e terminou chegando ao quilômetro 200 às 22 horas. Então, se eu pegar de 12 horas até 22 horas, ele gastou 10 horas para executar esse trajeto. Então, distância efetivamente percorrida, nós achamos 1.200, vou substituir. Intervalo de tempo, vimos que ele gastou 10 horas. 1.200 por 10 vai dar 120 km por hora. Na letra D, ele pede a velocidade média. Quando ele pede velocidade média, é a variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo. A variação de espaço, nós achamos na letra A que foi menos 200 km. O intervalo de tempo descrito é o mesmo, é 10 horas. Menos 200 dividido por 10 vai dar menos 20 km por hora. A velocidade deu negativa, pois o deslocamento escalar também deu negativo. Questão 12. O móvel descreve o movimento em uma pista circular de raio 1 km. Ele executa uma volta completa em um intervalo de tempo de 2 minutos e 30 segundos. Considere π igual a 3 e determine. Letra A, o deslocamento escalar do móvel em uma volta completa. Letra B, a distância percorrida pelo móvel em uma volta completa. Letra C, a velocidade média do móvel em uma volta completa. Letra D, a velocidade escalar média do móvel em uma volta completa. Vamos ao quadro. De acordo com as informações, o móvel descreve uma trajetória circular de raio 1 km. Temos que o π é igual a 3, o r, que é o raio, 1 km, sabemos que 1 km equivale a 1.000 metros. E que ele nos deu que o intervalo de tempo descrito para executar a volta completa é de 2 minutos e 30 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos. Então, 2 minutos equivale a 120 segundos. Mais 30 segundos, temos um intervalo de tempo de 150 segundos. Na letra A, ele pede o deslocamento escalar, ou também conhecido como variação de espaço. O deslocamento escalar se preocupa o ponto onde ele saiu e o ponto onde ele chegou. Então, se eu considerar que nessa trajetória ele saiu aqui do marco 0,
Ele vai percorrer toda a trajetória e vai chegar novamente aonde? No marco zero. Então, se eu considerar que ele sai do zero e volta ao zero, eu tenho que o deslocamento escalar dele vai ser o quê? Zero, porque zero menos zero, zero. Então, a gente percebe que na letra A, o espaço inicial é igual ao espaço final. Letra B. Na letra B, ele pede para calcular a distância efetivamente percorrida. Como a trajetória é circular, o comprimento da circunferência é igual à distância efetivamente percorrida. Para calcularmos o comprimento da circunferência, utilizamos a fórmula. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π, que ele nos deu, que vale 3, vezes o raio, que é de 1 km. Então, a distância percorrida vai ser igual. Comprimento da circunferência, 2πr. Substituir o c por 2πr. Então, a distância percorrida vai ser igual 2 vezes o π, ele nos deu, que vale 3. O raio de 1 km equivale a 1.000 metros. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1.000, temos uma distância percorrida de 6.000 metros. Na letra C, ele pede a velocidade média. A velocidade média nós consideramos a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Vimos na letra A que a variação de espaço do móvel foi igual a zero. Então, a velocidade média também vai ser igual a zero. Na letra D, ele pede a velocidade escalar média. Na velocidade escalar média, utilizamos distância efetivamente percorrida dividido pelo intervalo de tempo. A distância efetivamente percorrida foi 6.000 metros. O intervalo de tempo foi de 150 segundos. Então, 6.000 dividido por 150, temos aqui 6.000 por 150, igual a 40 metros por segundo. Questão 8. Caminhar é uma atividade democrática, excelente para a socialização, que pode ser praticada por qualquer pessoa de qualquer idade, desde que alguns cuidados sejam tomados. Então, uma pessoa faz uma caminhada percorrendo uma distância de 5 metros em um intervalo de tempo de 2 segundos. Qual é a velocidade dessa caminhada em quilômetros por hora? Vamos ao quadro. O exercício nos diz que uma pessoa caminha uma distância de 5 metros no intervalo de tempo de 2 segundos. Ele pede qual a velocidade desenvolvida durante essa caminhada em quilômetros por hora. Para calcular a velocidade, vamos usar a seguinte fórmula. Velocidade é igual à distância que a pessoa percorreu dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade é igual. Distância que ela percorreu, 5. Intervalo de tempo, 2 segundos. 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo. Mas o exercício nos pede a velocidade em quilômetros por hora. Utilizando a regrinha de quilômetros por hora para metros por segundo, dividimos o número por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, vamos multiplicar por 3,6. 2,5 vezes 3,6, 9. 9 quilômetros por hora. Bom, essa foi a nossa aula para você se preparar para as suas provas. Até a próxima!